Seu bebê precisa acordar à noite para mamar? Se você tem dúvidas se os despertares que o seu bebê está tendo é por causa da fome, fique aqui até o final, que até o final desse vídeo você vai descobrir se o seu bebê está acordando aí na madrugada por hábito, por fome, e nós vamos sanar todas essas dúvidas. Eu sou Mayara Murdock, sou consultora de sono infantil, especialista no sono dos bebês. Então vamos lá para mais um vídeo, e hoje você vai ter claridade na sua mente se esses despertares que o seu bebê está tendo está prejudicando, está sendo benéfico, se esse bebê realmente acorda por fome ou se ele tem um hábito nutricional. Então vamos lá. Quando a gente faz consultoria, né, quando a gente faz acompanhamento com as mães, esse me parece ser o ponto central das angústias, das aflições, das incertezas, dúvidas que essas mães têm. Porque nós trabalhamos toda uma questão de rotina, nós fazemos uma vasta investigação sobre os hábitos, sobre a rotina, sobre o desenrolar do dia desse bebê, ok. E quando a gente organiza, dá as orientações para a mãe e essa mãe segue as orientações, esse dia fica ok, esse bebê ele tem um progresso aí na sua rotina, mas essa parte a gente verifica que é uma das maiores dores que as mães têm, né? Então, o que são esses despertares, né? As mães elas se questionam muito o que são esses despertares que o bebê tem à noite, por que desses despertares, né? A mãe não entende. Por que a mãe se pergunta isso? Porque ela percebe que por vezes, né, esse bebê acorda ali talvez umas 5, 6 vezes na madrugada, e esse bebê ela acolhe, né, ele do berço, traz para o seu peito, se é mamar que ela dá, ela amamenta, né, é o leite materno, ela dá o mamar para esse bebê, ou se essa mãe alimenta esse bebê através de fórmula, ela oferece a mamadeira. E por vezes essa mãe percebe que esse bebê, ele faz o famigerado chupetar, né, ele só chupeta ali o peito, ou só dá umas mamadinhas na mamadeira, e logo ele retorna para o sono, né? E isso acontece várias vezes durante a madrugada. Então essa mãe ela se questiona: o meu filho realmente precisa dessas mamadas? Porque ele quase não mama, ele dá pequenas sugadas e volta a dormir. E aí passa um período e esse bebê acorda novamente. Então assim, quando acontece um ajuste de rotina, né, na vida desse bebê, quando a gente entra na vida desse bebê, dessa família, e orienta nesse sentido de organização do dia, né, horários, horário para acordar, horário para dormir, horário das refeições, muitas vezes os despertares já diminuem consideravelmente. Por quê? Os bebês, no primeiro ano de vida, eles têm grande oscilação, né, a respeito do seu sono, né? Por que isso acontece? Porque acontecem nessa caminhada, né, no primeiro ano de vida, os primeiros 2 anos de vida, muita mudança no organismo desse bebê. Então, um bebê, por exemplo, que ele não tem uma educação de sono, esse bebê, ele vive, né, de acordo com o que ele está passando naquele momento. Seja um salto de desenvolvimento, seja um pico de desenvolvimento, seja uma regressão do sono, ou uma dentição, ou esse bebê tá dodói, ou ele tá levando uma vacina. Então, mudanças acontecem a todo tempo durante os primeiros 2 anos de vida, sobretudo durante o primeiro ano de vida. Então, existe uma oscilação muito considerável no sono dos bebês, ok?
Quando esse bebê nasce, ele tem uma necessidade de sono muito grande, né? Os bebês recém-nascidos, eles dormem por muitas horas, eles necessitam dormir muitas horas, eles não têm capacidade de ficar longos períodos acordados. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele fica em média aí 40 minutos acordado, é o tempo que a gente chama de janela de sono. É o período que o bebê consegue ficar acordado sem se irritar, sem entrar num estado em que ele não consegue se acalmar, no estado que esse bebê chore muito. Então a janela de sono é esse período compreendido ali, depois que ele termina de fazer a última soneca, até ele iniciar a outra soneca. Então, um bebê recém-nascido, ele fica por muito tempo acordado. Ele fica por muito tempo dormindo durante o dia e também, supostamente, durante a noite. E à medida que esse bebê ele vai amadurecendo, ele vai diminuindo esse tempo que ele fica dormindo. Então, o bebê recém-nascido, por ele ter uma necessidade de sono muito grande, por uma pressão de sono se acumular muito rapidamente no seu organismo e ele precisar liberar essa pressão através dos cochilos durante o dia, esse bebê ele tende a dormir em qualquer lugar e de qualquer forma, né? Então, esse bebê, se você coloca ele na sala com vários barulhos, estímulos visuais, estímulos sonoros, conversas, músicas, às vezes com telas ligadas, esse bebê consegue dormir. Muitas vezes isso acontece. Então, a família tem a tendência de achar que esse bebê ele vai dormir de qualquer maneira com o passar do tempo. E é o contrário. Com o passar do tempo, esse bebê vai tendo uma necessidade de sono menor, tanto nas sonecas, né? Tanto nas primeiras sonecas quanto nas últimas sonecas, ele vai diminuindo o período de sonecas, a quantidade total de soneca que ele faz durante o dia. Então, esse bebê, como ele está dormindo menos durante o dia, né, ele necessita de um ambiente mais favorável ao sono, um ambiente mais propício a esse sono. Então ele vai precisando de um ambiente mais tranquilo, um ambiente parecido com o ambiente que o adulto dorme. Ok. E à medida que esse bebê vai amadurecendo, esses pais acham que esse bebê ele deveria dormir assim como ele dormia quando ele era recém-nascido. Esses pais muitas vezes não investem num ambiente, eles não investem numa atividade de transição para esse bebê poder se acalmar, para ele ir à soneca mais calmo, para ele entrar num clima de uma soneca. Esses pais não investem num ritual para esse bebê familiarizar que chegou o momento dele descansar e o seu corpinho entrar nesse estado, né, de mais sonolência. Todos nós precisamos, todos nós temos os nossos rituais. Perceba, antes de dormir, de repente você é uma pessoa que não consegue dormir sem escovar os dentes, sem escutar aquela sua musiquinha, ou sem tomar o seu leite quente. Cada um tem o seu ritual e com as crianças a gente proporciona esse ritual para trazer familiaridade e segurança. Ok, entenda a linha de raciocínio. Esse bebê, se ele não tem entregue ali para ele todas as ferramentas que ele precisa para ter um bom sono, esse sono do dia vai começando a ficar prejudicado. Esse bebê não irá fazer a quantidade de sonecas, ele não vai fazer uma quantidade total de sono diurno para chegar ao sono noturno com mais tranquilidade. Então, quando esse bebê chega ao sono noturno, e não cumpriu as horas necessárias que ele precisava de soneca, ele não foi liberando a pressão do sono durante o dia, essa pressão se acumulou de tal forma que ele chega no sono noturno agitado e vai hiperestimulado para o sono noturno. E essa é uma das causas que faz com que o seu bebê acorde muitas e muitas vezes na madrugada. Então, a rotina desajustada durante o dia pode sim causar os despertares na madrugada. Então, esse bebê pode estar despertando, pode estar tendo dificuldade para voltar a dormir na madrugada devido a esse desajuste na rotina diurna dele.
Uma vez que você entendeu que você necessita ajustar o dia, ajustar os horários, ajustar a duração das sonecas, as janelas de sono desse bebê, horário que esse bebê faz as refeições, que ele acorda, que ele dorme, ok, Mayara, tá tudo ok. Meu bebê continua despertando na madrugada. Ponto número 2. Continua despertando na madrugada, você precisa ficar dando peito, ou aquele estímulo que ele teve ali para iniciar o sono noturno até ele conseguir dormir. Ele continuou acordando na madrugada, mesmo tendo o dia todo redondinho, todo ajustado. Essa causa número 2 dos despertares na madrugada é disparadamente a maior causadora de despertares no sono noturno que os bebês têm, que é devido às associações. Associação. O que é uma associação? Associação é tudo que o seu bebê precisa para dormir, né? Ou se manter dormindo. Então, você faz essa pergunta: o meu bebê só dorme se. O que vier depois desse se é uma associação de sono. Então, se o seu bebê ele só dorme se você balançar, né? Fazer o embalo. Se o seu bebê só dorme se você colocá-lo dentro do carro e ter que dar umas voltas no quarteirão. Se o seu bebê só dorme se você der a chupeta. Ou se o seu bebê só dorme se você der o peitos. Ou se você só der a mamadeira. Isso é uma associação, tá? A associação de sono faz parte de um diagnóstico pediátrico. Porque existe insônia pediátrica? Existe, né? Existe a patologia de insônia infantil? Existe. Mas a associação também faz parte do diagnóstico diagnóstico infantil, né? De insônia comportamental, que só é resolvido através de terapia comportamental, que é o que nós fazemos, né? Então, o comportamento de você dar o peito, dar a mamadeira, dar a chupeta e esse bebê só conseguir dormir com isso, desencadeia uma associação de sono que faz com que o seu bebê acorde a cada ciclo de sono, tá? A cada ciclo de sono ou a cada 2 ciclos de sono e solicite voltar a dormir como ele iniciou o sono noturno. Mayara, não entendi nada, volta aí, volta a fita, porque eu não entendi. Eu vou te explicar. Todos nós temos um ciclo de sono. O que é um ciclo de sono? A cada 90 minutos, em média, um adulto faz um ciclo completo de sono. Um bebê recém-nascido, quando ele nasce, ele faz um ciclo de sono a cada 40 minutos em média. Então, veja, o ciclo de sono de um bebê recém-nascido é quase a metade aí do ciclo de sono de um adulto. Por isso que nós nos sentimos extremamente cansados quando os nossos bebês acordam muito na madrugada. Porque nós não completamos um ciclo de sono e nós já temos que interromper. Então, nós não concluímos aquele processo de revigoramento físico e mental e nós já temos que ficar acordando, interrompendo, fazendo aquele sono picado para acordar, para ir atender os nossos bebês. Então, durante um ciclo de sono a gente passa por uma fase profunda do sono, uma fase leve do sono e acontece o breve despertar, né? Acontece um breve despertar. Então, todo ser humano acorda na madrugada algumas vezes. Porque quando completa-se um ciclo de sono, a gente passa por um despertar, por um breve despertar. E aí, o que acontece? A gente passa por um breve despertar. Às vezes você levanta, vai ao banheiro, toma uma água e nem percebe que você fez isso. Entende? Mas você acorda. Por que você não tem essa recordação? Porque você sabe voltar para a cama, você sabe fechar o olho, ou se mexer, vira para um lado, vira para o outro, dorme novamente. Só que aprender a dormir é uma habilidade.
Aprender a dormir é uma habilidade que infelizmente não vem de fábrica quando nós nascemos, tá? O sono é necessário para todo ser humano, é fisiológico, nós precisamos dele. Todo mundo precisa dormir, mas o sono, todos nós precisamos dele para viver. Ninguém consegue viver sem dormir. Mas dormir é uma habilidade que nós precisamos aprender, tá? Então, o seu bebê por si só não vai aprender sozinho. E essas associações, elas podem nos seguir até uma idade muito avançada. Então, tem bebês que eles ficam 4, 5, 6 anos com determinadas associações, acordando na madrugada. E isso se torna, às vezes, um transtorno para a família. Então, veja, quando o bebê passa por um ciclo de sono, quando ele passa pela etapa do breve ou micro despertar na madrugada, esse bebê, ele acorda. Literalmente, ele passa ali por um breve despertar, ele acorda e ele percebe que existe algo faltando. Porque esse bebê não tem autonomia, ou seja, ele não sabe dormir por si só. O corpinho desse bebê não faz todo o processo de se ninar para conseguir voltar a dormir. Então, ele vai reivindicar a forma com que ele iniciou o sono noturno. Você percebe que a maioria dos bebês, eles acordam na madrugada, você tem que fazer a mesma coisa que você fez quando ele iniciou o sono noturno, quando você foi colocá-lo para dormir. De repente, esse bebê, ele tem uma associação de ser embalado, né? Então, você às vezes tem que pegar esse bebê, ficar balançando no colo, ou a chupetinha cair, você vai ter que colocar a chupetinha, ou dar o peito, ou dar mamadeira. Então, acordar por motivo de associação, a associação que ele teve no início do sono noturno, é disparadamente a maior causadora de despertares na madrugada dos bebês. Veja? Então, se o seu bebê acorda muitas e muitas vezes na madrugada, você está exausta, você está cansada, você está fadigada, analise. É por motivo de uma rotina desajustada? A sua rotina está ok? Mayara, ainda não está ok. Então, procure informações, procure se encher e se munir de informações para você conseguir ajustar. É uma série de fatores, uma série de pontos que nós estamos falando, né? Nós estamos vindo falando sobre isso há vários e vários vídeos, que você pode ajustar na rotina do seu bebê. Ok, não resolveu os despertares? Investigue. Esse bebê acorda, você leva ele para o peito, se você amamenta com leite materno, e esse bebê chupeta o peito, larga para lá rapidamente e volta a dormir. Depois ele acorda de novo e você tem que fazer todo o processo, repetir todo o processo. Aí você pergunta, o meu bebê precisa mamar quando ele acordar? Primeira coisa que você precisa saber, primeira coisa que você precisa investir, vá ao pediatra, verifique com o pediatra a quantidade de vezes que esse bebê necessita mamar na madrugada, se esse bebê ele precisa realmente mamar na madrugada, se ele está tendo um ganho ponderal de peso, ok, né? Se esse bebê está ganhando peso, se esse bebê está saudável, se esse bebê tem capacidade de passar longos períodos sem mamar, sem que a sua saúde, seu peso, seu ganho de peso seja prejudicado. E quando esse pediatra liberar, ok, até uma acordada na madrugada, até 2 acordadas na madrugada está ok, de acordo com a idade. Quanto mais tenra a idade desse bebê, mais ele vai acordar de madrugada. Então, um bebê recém-nascido, por exemplo, não tem capacidade de ficar 12 horas sem mamar na madrugada, não tem como, né? Ah, Mayara, mas o filho da fulana, da cicrana, da beltrana já nasceu, já dormia 12 horas por noite, ok. Mas isso não é a regra, é a exceção da exceção, tá? Um bebê recém-nascido, ele passa um período de 3 horas sem mamar, 4 horas estourando ali, no máximo.
Então, a cada um período de 2, 3 horas, esse bebê recém-nascido, ele vai solicitar, ele tem, né, que ter atendida essa necessidade dele. Então, nós precisamos alinhar nossas expectativas. Qual a idade do meu bebê? Tá? Então, meu bebê, por exemplo, ele já tem 1 ano e meio. Um bebê de 1 ano e meio, supostamente, já tem estabelecida a sua introdução alimentar, né? Já tem estabelecida ali a sua alimentação com sólidos. É um bebê que se alimenta de sólidos durante o dia, faz refeições, faz lanches, ainda mama também, né? Então, supostamente, um bebê de 1 ano e meio tem sim capacidade de dormir uma noite inteira. É um bebê que está ganhando peso, é um bebê que foi liberado pelo seu pediatra, o pediatra disse que está ok, tem capacidade, então investigue e trabalhe sobre a retirada dessas associações. Para quê? Para esse bebê, ele não ser prejudicado, porque esse bebê era para passar por um ciclo de sono, talvez se mexer, tem bebês que até sentam na cama, vira para um lado, vira para o outro e acaba dormindo de volta. Esse processo de autonomia do sono é o maior presente que um pai, uma mãe e uma família pode dar para o seu filho. Porque não só a saúde da mãe é afetada devido à privação de sono, porque isso vai causando uma série de outros fatores, porque não é tão simples um adulto acordar na madrugada, fazer todo aquele processo, embalar o bebê, dar mamar pro bebê, coloca o bebê no bercinho e ele não volta a dormir automaticamente. Eu deito aqui, é automático. Não, não é assim. O corpo precisa entrar no estado novamente de relaxamento. Às vezes a mãe fica ansiosa, a mãe não consegue dormir, não consegue voltar a dormir. E isso vai causando um problema muito maior. Privação de sono é algo sério. Não vamos normalizar a privação de sono nas famílias, porque existem mães que estão doentes fisicamente, mentalmente, devido à privação de sono. Tem mães, muitas mães que a gente atende que estão em depressão. Acaba que a jornada da maternidade, para algumas mães, pode não ser aquilo que um dia elas sonharam, né? Essa mãe, porque um ser humano que está com privação de sono, ele não consegue desempenhar com maestria, com qualidade outras áreas de sua vida, outras atividades de sua vida, porque nós não somos só mães, nós somos esposas, somos filhas, nós temos que trabalhar, a gente cuida de casa, a gente cuida de outros filhos também. Então nós precisamos estar bem. Dormir é uma necessidade básica do ser humano. Então quando vierem aí para você e você estiver grávida e falar assim, nunca mais você vai dormir, nunca mais você vai descansar, aproveita para dormir enquanto você está grávida, não aceite isso. Então a gente padece muito por falta de informação, tá? Saiba que é possível sim, tá? Mesmo devido às oscilações, mesmo com oscilações que acontecem, mudanças muito grande que acontecem durante o primeiro ano de vida, segundo ano de vida dos bebês, é possível sim você educar ou reeducar o sono desses bebês. Não aceite a privação de sono como parte determinante da sua vida, tá? E se imuna de informações. Eu sempre falo isso aqui, a informação ela liberta, porque às vezes você passa um período, passa anos de privação de sono e acha que tá normal, faz parte do maternar. Todo mundo sempre me falou, esse é um dos maiores mitos que existem aí, que envolvem o sono infantil, que você não vai dormir, que o bebê não pode dormir. Ele pode dormir desde que ele seja ensinado. Por si só, dificilmente esse bebê vai ter autonomia de sono. Então, invista em saber como conduzir o sono desse bebê,
Como que você vai proceder nos despertares na madrugada? Esse bebê, ele está necessitando verdadeiramente de mamar? Ele está necessitando, ele tem que ter esse aporte nutricional na madrugada? Esse bebê, ele precisa acordar de hora em hora para ele mamar? Ah, já verifiquei com o meu pediatra que tá ok, que não é normal, né? Ele ficar acordando tanto tempo, ele tá com ganho de peso ok, não tá precisando mamar de madrugada, então invista em retirar a associação. Porque a depender da idade, os bebês eles têm plena capacidade de dormir, fazer estirões bons de sono, tá? E, de fato, se forem acordar, que seja só para se nutrir, tá? Fazer esse aporte nutricional por necessidade fisiológica e não por uma associação, tá? Então, trabalhe em retirar essas associações, trabalhe em dar autonomia para o seu bebê iniciar o sono noturno por si só, o próprio corpinho do seu bebê trabalhar para fazer, né, o processo de sininar. O que é, Mayara, sininar, tá? Sininar é o próprio bebê, às vezes com o olhinho, às vezes o próprio bebê toca no seu rostinho, ele mesmo desenvolve, o seu corpo desenvolve esse processo naturalmente. Ah, Mayara, mas meu filho não dorme. Olha, ele só dorme se eu ficar balançando, tá? O bebê, ele não vai sair do bercinho e vai pular no seu colo para você balançar e ele só dorme daquele jeito. Fomos nós que introduzimos essas associações. E eu não falo isso num tom de condenação, de apontamento, nem julgamento, porque eu sei que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos pelos nossos filhos é para melhorar, né? É para ajudar. E se nós erramos, é porque a gente tentou acertar. Então, nós introduzimos certas associações, por quê? Porque um dia nós demos o peito, ele adormeceu, ficou tranquilo, e a gente quer repetir aquele comportamento, né? Ai, deu certo um dia, ele dormiu, ok, vou fazer isso sempre. Então você tende a reproduzir, repetir aquele comportamento que você acha que deu certo. Porém, a longo prazo, isso se torna uma associação. E cada vez mais que você faz esse processo, né, de colocar esse bebê para dormir de determinada maneira, você reforça aquela associação e é mais difícil de te retirar. Então, um bebê, por exemplo, que tem uma associação de peito, por exemplo, há 3 meses, é muito mais fácil de ser trabalhado do que um bebê que já está 1 ano e meio, porque tem 1 ano e meio que esse bebê só dorme de determinada forma. Mas é impossível? Não é impossível, é totalmente viável fazer isso, basta a mãe querer. Basta você dar um passo e saber que o seu bebê pode sim ter autonomia de sono, o seu bebê pode sim se ninar sozinho. Então, esses despertares você vai avaliar, né, conforme tudo que eu falei, se esse bebê ele tá acordando por um hábito, por uma associação, por o dia que está desajustado, você vai trabalhar sobre esses pontos e aí sim, esse bebê finalmente vai ter o que você e ele tanto precisam. Porque a saúde desse bebê também fica prejudicada com esses despertares, com esse acordar. Às vezes o bebê desperta, passa várias horas acordado, não consegue se acalmar, entra num estado de muito estresse, adrenalina. E isso prejudica, porque cada parte do ciclo de sono é trabalhado um ponto de desenvolvimento desse bebê. Cada momento do sono noturno é de extrema importância na vida desse bebê. Então, não vamos carregar mais essa culpa na maternidade, porque a maternidade, ela chega aí com várias culpas. Na sua mãe, na sua culpa também. Então, não vamos carregar essa culpa de que o nosso bebê não está sendo desenvolvido como era para ser, né? Devido a uma negligência que a gente pode estar tendo, só por falta de informação, tá? Então, invista na sua informação. Só de você estar aqui assistindo esse vídeo, eu sei que você deseja mudar esse quadro, deseja mudar
essa etapa aí da sua vida e do seu bebê e ter noites melhores de sono. É o que eu desejo para todas as mães. Eu sempre digo, toda mãe, ela merece ter noites de sono tranquilas, porque já é muita coisa que a gente tem que fazer, já é muita coisa que ao longo do tempo a gente vem acumulando, a gente tem que dar conta e dormir, sem dormir, quem é que consegue fazer? Coisa alguma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela confiança. Ficou alguma dúvida? Volta aí no vídeo e assista novamente. Envie esse vídeo para essa mãe que está necessitando dormir mais, que está acordando muito à noite e você está desconfiada que seja por causa da bendita associação de sono. Obrigada mais uma vez. Fique com Deus e até a próxima.